Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao senhor secretário que faça a relação nominal. Boa noite a todos. Estão presentes na 17ª sessão ordinária, vereador Alberto dos Santos Júnior, vereador Antônio Carlos da Silva, vereador Dalmir Guedes Júnior, vereador Eduardo Vasconcelos da Silva, vereador Emanuel Endeborges Neves Rodrigues, Rodrigo Batista Gonçalves e vereador Valdeci Ferreira Lima. Peço ao vereador Eduardo Vasconcelos que faça a leitura bíblica. Salmo número 23. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagem me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim está o teu bastão e o teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim prepararás a mesa à frente dos meus opressores. Unges a minha cabeça com óleo, e a minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Deus por dias sem fim. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da ata anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse em discussão e votação a suspensão da leitura da ata e que encaminhe cópia aos vereadores interessados. Coloco em votação o pedido do vereador. Quem concordar, permaneça como está. Então, a cópia da ata vai estar disponível na secretaria para os interessados. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que esse legislativo pudesse fazer um minuto de silêncio em homenagem à morte do companheiro Cosmo. Teve uma morte súbita hoje de manhã, e o velório vai começar a acontecer agora à noite, e ele que é presidente da associação lá dos agricultores da Santa Maria da Lagoa. Pedir para Vossa Excelência se a gente poderia fazer um minuto de silêncio em homenagem. A pedido do vereador Antônio Carlos da Silva, um minuto de silêncio. Hoje, na Tribuna Livre, nós temos um munícipe inscrito, o senhor Antônio Roberto Martins, endereço Passeio Pucarana 408, engenheiro e administrador de empresas,
e o assunto é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Eu peço ao vereador Valdeci que encaminhe o senhor Roberto até a tribuna. Senhor Roberto, boa noite, seja bem-vindo a essa tribuna. O senhor tem 15 minutos para fazer a explanação. Senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 104.9 e aos que aqui estão presentes. Quero inicialmente agradecer ao presidente por essa possibilidade de fala aqui na tribuna. E aqui venho, senhor presidente, porque nesta última semana nós estamos comemorando aqui a Semana do Meio Ambiente. E mais precisamente na data de hoje, nós estamos comemorando também o Dia Internacional do Meio Ambiente e o Dia da Ecologia. E como cidadão, eu percebo que na nossa cidade os movimentos com relação ao meio ambiente foram muitos, mas muitos escassos. Eu diria que muito pouca gente pensou nesse dia tão importante, tendo em vista que o nosso município, a nossa região, passa por um grave momento, um gravíssimo momento, se formos verificar algumas condições ambientais pelas quais passamos nesse momento. Eu quero registrar que nesse evento que aconteceu no sábado, foi um movimento, por volta das 14 horas, foi um movimento de alunos, que contou com alguns professores, uma ida aqui da Arno Hauser até o zoológico, mais conhecido como zoológico, que é o Centro de Conservação de Fauna e Flora da nossa cidade, e também estava lá o nosso vereador Valdeci. A situação é muito grave, né? Se não vejamos, nós somos, a nossa cidade, nós somos o resultado de um grande e severo impacto ambiental, que é a construção da usina de Ilha Solteiro. Esse rio que corria há milênios sofreu uma intervenção, criou-se um lago a montante de quase 12 quilômetros de largura, nada ali sobreviveu. Isso é uma massa, um volume d'água tão grande que o impacto para algumas espécies serão para sempre. E a gente tem visto as pessoas dialogarem, tendo em vista o leilão de 2015, em que ganhou aí o certame a CTG do Brasil, e essas pessoas estão, sob alguma forma, alegando problemas outros para não continuarem a operar o Centro de Conservação da Fauna e também a chamada piscicultura lá de Jupiá. Ora, as barragens, elas acabam, as suas construções acabam, elas findam, e aí inicia-se o sistema de operação. Mas os impactos não deixam de existir e jamais deixarão de existir. Alguns impactos, eles são mitigados por ações de construções de ponte, etc., remoções, etc. Mas alguns impactos no meio ambiente, no meio biótico, eles jamais deixarão de existir. E daí a necessidade e o entendimento primeiro da CESP em ter essas ações de mitigação por meio desses dois instrumentos, que são o Centro de Conservação e a piscicultura, que fazia o repovoamento dos rios, do Rio Paraná. Ora, isso não é, no mínimo, razoável essa empresa, a nova ganhadora, tentar se eximir de continuar a exercer ali a operação desse equipamento tão importante para a nossa região. Existem muitas, dezenas de pessoas que para lá se dirigem, e inclusive da região inteira, que para cá vêm, que se formam
de assuntos importantes, existem treinamentos para monitores ambientais, e eu citaria as escolas de Dracena, a minha terra natal, que para cá vêm para fazer esse tipo de treinamento. Portanto, as atividades ali, que são muitas e podem ser contínuas, e podem ser muito mais do que isso, capitalizadas pela nossa cidade, com esse fluxo enorme de pessoas que poderão vir para cá por meio de convênios entre os municípios, para ter aqui aulas sobre educação ambiental. É muito importante que esse centro continue as suas operações. Me parece que o custo é algo muito irrelevante para uma empresa que teve 10,3 bilhões de dólares no seu faturamento. Diria que seria apenas um cafezinho, metade de um cafezinho, diria. É muito importante. E o que mais choca é que nós estamos ouvindo aqui e acolá algumas poucas considerações de que a empresa já decidiu que não mais vai operar o centro. Eu percebi em sessões anteriores, olha, nós já tivemos lá e eles disseram que não vão fazer isso, aquilo outro. E eu gostaria, e peço aqui para os senhores que estão incumbidos de fiscalizar e que têm a força da legislação, a força do mandato, que não deixassem esse tipo de coisa barata, para usar essa expressão até meio chula. Mas não é possível que a empresa vai decidir que não quer mais aquilo. Primeiro, o IBAMA ainda não decidiu se vai fechar ou não. A secretaria é contra, e a obrigação é da CTG. Tem um documento hoje do Ministério Público, certamente o vereador Valdeci vai fazer menção a esse documento. Essa coisa não está assim, pronta e acabada, não. Nós temos que espernear muito, porque isso é muito importante para o nosso município. Eu até quero aqui sugerir, evidentemente, que os senhores façam um manifesto, porque essa é uma causa de todos, é uma causa da nossa cidade. E é importante uma manifestação contundente da Câmara, junto aos órgãos de meio ambiente, tanto os municipais, estaduais e federais, para que esse absurdo, esse impacto, mais um impacto ambiental, ocorra na nossa cidade. Portanto, é uma solicitação, evidentemente, os senhores devem avaliar isso, sugiro que avaliem, porque eu, enquanto pessoa, já tomei algumas medidas para que isso possa, de alguma forma, ser revertido. Nós acabei fazendo, e uma outra coisa que acho que assim é espantoso, é que as pessoas dão glórias aos céus por estarem tendo contatos com araras, macacos. Você vê macaco e arara quase que dentro da cozinha. Quer dizer, e as pessoas ficam muito alegres com isso. Elas não percebem que isso é o começo do fim. É o extermínio daquela espécie. Por quê? Elas não têm mais as suas casas. As matas, não existe mais mata ao nosso redor. Existe um grande canavial. E as araras e os demais bichos vão para onde? Eles precisam se alimentar. Então se arriscam vindo para a cidade, correm o risco de ser comido por um gato, alguma coisa parecida, estão sendo quase que domesticadas. E aí realmente é o fim. É o fim das espécies, pelo menos nessa nossa região. É muito bom, bonito ver aqui a arara em cima desse coqueiro, em todos os lugares da cidade, é maravilhoso. Mas isso é um sintoma gravíssimo. É a mesma coisa que a gente não conseguir ver pela cidade borboletas. As borboletas indicam, a falta de borboleta indica uma grave crise ambiental. E nós não tivemos a capacidade, todos nós nos incluímos nessa, de visualizar isso e espernear contra. Nós precisamos bater pesado nesse tipo de coisa. Tomei algumas iniciativas e fiz uma carta ao senhor ministro do Meio Ambiente, que eu gostaria de ler para os senhores e terminar aqui a nossa intervenção, que o tempo já se foi. Então, me permitam, vou fazer a leitura aqui. Excelentíssimo senhor ministro, a situação é de muita preocupação. Estamos aqui no oeste do estado de São Paulo, na divisa de Mato Grosso,
na jovem cidade Estância Turística de Ilha Solteira. Somos resultado da exploração do complexo hidroelétrico de Urubupungá, Rio Paraná, realizada pela empresa CESP. O antigo núcleo administrativo que abrigava os trabalhadores na construção da usina hidroelétrica se emancipou em 92 e hoje é uma cidade universitária com a instalação da reitoria da Unesp, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, completando 40 anos, com cursos de graduação, pós-graduação e doutorado. Temos a maior proporção de metro quadrado de doutores no Brasil. Também instalada na cidade a Uniesp, campus de Ilha Solteira, com os cursos de matemática, pedagogia, educação física, administração e direito. Somos uma população de 27 mil pessoas, chegando próximo a 5 mil universitários. Estamos entre as 10 melhores cidades de pequeno porte para se viver, alcançando o IDH de 08942. Ainda assim, temos muitos problemas. Neste momento, sofremos a ameaça de perdermos alguns instrumentos utilizados durante as décadas de 70, 80, 90 e até hoje, e até muito recente, que são o Centro de Conservação de Fauna e Flora e a Estação Hidrobiológica de Agricultura de Jupiá, chamada piscicultura, no processo de recuperação e mitigação dos impactos ambientais provocados pela construção do complexo hidroelétrico de Urubupungá. As construções das usinas acabam, os impactos permanecem para sempre. Ocorre que, após o vencimento das concessões e o desinteresse demonstrado por parte do governo do Estado, por meio da CESP, em não renovar as concessões das duas usinas, de Jupiá e Ilha Solteira, foram a leilão em 2015, tendo como vencedora do certame a chinesa CTG. O problema, não se fazer constar por parte da ANEEL a necessária continuidade dos serviços de mitigação desenvolvidos pelos dois instrumentos mencionados acima, dos impactos ambientais devidos até o momento do referido edital de leilão. Não bastasse o grave erro cometido pela ANEEL, é o nosso entendimento, as exigências ambientais não podem ser desprezadas. Um relatório do IBAMA, que tem um número enorme, não vou pular esse número, decreta o fim das atividades do centro sob o pretexto apresentado pela vencedora do certame de dificuldades administrativas e bem como a substituição de compromissos propostos pela atual vencedora do certame. Senhor ministro, somos a favor de todas as demais iniciativas que visam mitigar impactos em outros lugares, o que, aliás, defendemos, mas nada, absolutamente nada, vai substituir as necessidades da mitigação dos impactos referentes à nossa cidade e região. As ações devem ser somadas, talvez multiplicadas, mas nunca subtraídas. As ações do atual Centro de Conservação de Ilha Solteira vão além da sua missão original, o que pode ser comprovado pelas notícias da mídia local e regional, pelos treinamentos e formação de monitores ambientais de diversas escolas da região, pelo desenvolvimento de projetos científicos dos alunos da Faculdade de Biologia da Unesp, entre tantos outros. Esses instrumentos de mitigação, ambos, não são mais desta ou daquela cidade. É um patrimônio regional de relevante interesse público, expresso na Constituição Federal, que preconiza a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ainda, senhor ministro, e mais alarmante, é poder verificar no Google Maps, olhando facilmente, vocês vão perceber que a nossa mata, senhor presidente, nós, assim, quantificando assim rapidamente a olho nu, nós já perdemos 98% das nossas matas. Isso é terrível e avassalador para todas as espécies que aqui vivem. Continuando, o resultado disso, estamos sendo invadidos por animais de todas as espécies, são macacos, cobras, onças pintadas, gatos do mato, araras azuis e assim por diante. Todas, sem ambiente adequado, se refugiam na cidade. Falta um parágrafo.
Todas se refugiam na cidade em busca de alimento, sendo quase que domesticadas. Data vênia, senhor ministro, esperamos não ver o tucano, a ave, comendo pão com mortadela e tomando Coca-Cola. É lamentável o que a gente está vendo aqui e as autoridades são omissas. A carta ainda tem aqui algumas ações que a gente pede que sejam feitas com urgência. Alterações no edital de leilão e uma ação mais adequada do IBAMA para contemporizar a nossa deficiência ambiental. Essas deficiências, elas têm esse pano de fundo que é o desenvolvimento econômico, mas há que se investir aqui de forma que nós não fiquemos aqui a pagar um custo ambiental muitíssimo grave. Agora, daqui a pouco nós temos problemas com a água, com o esgoto e assim tantas outras, a questão do microclima, e tudo isso não foi devidamente equacionado. Portanto, é imprescindível que a Câmara, senhor presidente, se manifeste contundentemente, não que vá assumir o que a empresa quer. Não, nós precisamos da continuidade da operação desse sistema, porque ele é muito barato. Nós podemos buscar, inclusive, verbas internacionais para tocar isso, se eles se negarem. Muito obrigado, agradeço a deferência da minha manifestação. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, senhor Roberto, pelo pronunciamento. Esse é o projeto. Eu vou colocar em votação, porque hoje a gente tem um projeto aqui, que ele é um projeto que ele vai ter que ser lido e vai ter que ser votado se a gente pode votar ele num regime de urgência, a respeito da Semana do Agasalho, que vai acontecer, e se a gente não votar esse projeto hoje, então, posteriormente à nossa sessão, a gente vai ter que fazer uma sessão extraordinária. Então, eu gostaria de pedir para o secretário ler o projeto e a gente colocar em votação, se a gente aceita em regime de urgência, terminando a sessão, a gente se reúne e depois volta para poder votar esse projeto, ok? Ofício número 145/2017, projeto de lei nos termos da Lei Orgânica Municipal, Instância Turística de Ilha Solteira, 30 de maio de 2017, ao excelentíssimo senhor Manuel Windenborg Nes Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Tendo a honra de encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores o incluso projeto de lei, que tem por objetivo autorizar a aquisição de 2 notebooks para serem sorteados entre os munícipes e escolas da rede pública e privada, participantes da campanha do Agasalho de 2017, denominada Pedalando com Solidariedade. O sorteio ocorrerá em ato público após o encerramento do passeio ciclístico, no dia 10/6/2017, tendo início às 8 horas na Praça dos Paiaguás, número 86, na cidade de Ilha Solteira. Instruem o presente ofício o regulamento e justificativa do projeto, que ressalta a importância dessa premiação na estimulação e engajamento de toda a sociedade civil na efetiva doação de agasalhos. Para tanto, há necessidade de abertura de crédito adicional especial para a criação da ficha e aquisição dos notebooks que serão objetos do sorteio. Nesses termos, solicito dessa Casa de Leis o recebimento desse projeto, sua discussão, votação e aprovação em regime de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, para que possamos atender à solicitação da Secretaria de Bem-Estar Social no desenvolvimento dessa campanha de extrema relevância. Aproveito o ensejo para externar protestos de elevada estima e consideração. Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, prefeito de Ilha Solteira. Eu coloco em votação o pedido de regime de urgência desse projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Já que o senhor está pedindo uma votação em regime de urgência desse projeto, eu gostaria de saber da possibilidade, deu entrada nessa casa, na sessão passada, de uma moção de congratulação do Lions Clube,
o Lions Clube completa este ano 100 anos de serviços prestados à comunidade do mundo. E eu fui procurado, eu faço parte da família Lions, eu fui procurado pela diretoria para que nós pudéssemos fazer uma homenagem. Esta homenagem vai ser endereçada até o Lions Clube Internacional, só que eles têm um prazo. O prazo final é o dia 15 deste mês. Portanto, eu gostaria que, dentro das possibilidades, o senhor pudesse, já que se for aprovado essa questão da sessão extraordinária para a votação deste projeto, que esta moção de congratulação ao Lions pudesse ser incluída, né, e em caso dela ser aprovada, daria tempo suficiente nós entregarmos na próxima segunda-feira para eles encaminhar até o dia 15 para o Lions Internacional. Bom, eu ia colocar em votação, e eu vou ter que colocar aqui, que a gente tem um outro projeto também que teria que entrar, que é o ganha-tempo. Que o ganha-tempo já está aí, já foi dado os pareceres, e também tem um prazo, está tendo um problema lá em relação ao DETRAN, da localização, dos aluguéis. Então, eu queria colocar em votação, se nós pudermos colocar os 3 projetos hoje. Estão de acordo? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Então, após a sessão, a gente vai se reunir e faz uma extraordinária para estar votando esses 3 projetos, tá ok? Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 146/2017, Estância Turística de Ilha Solteira, 31 de maio de 2017, ao excelentíssimo senhor Emanuel Indeborges Neves Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Referente ofício SA número 43/2017, responde: cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, em resposta ao ofício SA número 43/2017, de 30 de 3 de 2017, informamos que cederemos a estrutura física, campus e alojamento e os serviços da cozinha piloto. Sem mais para o momento, oportunidade que aproveitamos para externar protestos de elevada estima e considerações, subscrevendo-me atenciosamente Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, prefeito em exercício do município de Ilha Solteira. Tá. Pediram para informar que esse ofício é referente à copinha. Ofício número 060 de 2017, do Fundo Municipal de Assistência Social, Fumases, para a Câmara Municipal. Assunto: prestação de contas de subvenção social às entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social. Do Centro-Dia. Centro-Dia, mês de referência, abril de 2017, valor de repasse R$ 34.750. Legião Mirim, mês de referência, março de 2017, valor de repasse R$ 6.250. E Casa Pai, mês de referência, março de 2017, valor de repasse R$ 7.083,33. Está assinado por Ângela Maria Ruiz, assistente social, gestora do Fumases, e também por Darley Barro Júnior, secretário municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo. Ofício número 259 de 2017, DRT/9, Araçatuba, 8 de maio de 2017. É do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda, Delegacia Regional Tributária de Araçatuba. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, comunico a Vossa Excelência que fui designado a partir de 8 de 2 de 2017 para exercer a função de delegado regional tributário nesta Delegacia Regional Tributária de Araçatuba, DRT/9, conforme portaria do senhor diretor executivo da Administração Tributária de 26 de 4 de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado, em 5 de 5 de 2017, respeitosamente, Cláudio Aparecido Bonfim Trevisan, delegado regional tributário, direcionado ao presidente dessa casa, Emanuel Indeborges Neves Rodrigues. Todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria com cópia aos interessados. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações.
Indicação número 195, de 2 de junho de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício, senhor Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, solicitando que a prefeitura faça gestão junto ao órgão competente para que seja realizada a manutenção no asfalto que fica próximo à rotatória que dá acesso ao bairro Morada do Sol. Vereador autor, Eduardo Vasconcelos da Silva. Indicação número 196, de 30 de maio de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, solicitando que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Manutenção, verifique a possibilidade da reinstalação dos pontos de ônibus no bairro IP, próximo à rodovia Feliciano Sales da Cunha. Vereador autor, Rodrigo Batista Gonçalves. Indicação número 197, de 5 de junho de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, para que faça gestão junto à secretaria competente, para que seja implantado em nosso cemitério o sistema de carneira, entre aspas, gavetas, para o sepultamento de nossos entes queridos. Peço também para que se construa um sistema de ossário, para que possa ser melhor aproveitado o espaço físico do cemitério. Vereador autor, Alberto dos Santos Júnior. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Bom, agora a gente vai passar tema livre. Uma questão de ordem, senhor presidente. Já que estão querendo para cobrir tanto o regimento assim, então que sigamos o regimento, né? Nós vamos seguir o regimento. Em relação ao tema livre, eu gostaria de... Presidente, na verdade eu gostaria de saber se a minha assinatura aí para falar na tribuna livre, se está valendo ou não. Eu não estou entendendo, eu peguei um negócio meio andando aqui. É com relação à tribuna livre, está ok ou não? Está valendo. Ah, tá. Em relação ao tema livre, eu pedi, e vou pedir para a Beth, eu sei que os líderes de governo, eles têm 10 minutos para falar, depois pode falar mais 10 minutos. Mas eu gostaria que no tema livre a gente conseguisse, se for relevante, eu vou tentar mudar isso aqui. Porque eu acho que quando está no tema livre, cada um se inscreve, tem 15 minutos para falar, então acho que deveria ser respeitado. A gente tem 3 líderes de governo aqui. Se cada um, além dos 15 minutos, falar mais 10 minutos, então aí nós vamos ficar só com essas pessoas falando e fica difícil. Eu vou propor uma mudança no nosso regimento interno, para que o líder, embora ele possa falar qualquer momento, que no tema livre seja respeitado e não seja mais dado essa prioridade para ele. Porque o tema livre, a pessoa vem aqui, ela vai falar negócio que viu, o negócio que está indo atrás, coisas importantes que ela acha, ela tem 15 minutos, entendeu? E a gente percebe que, às vezes, esse tema livre está sendo usado e um pede 10 minutos, outro pede 10 minutos, outro pede 10 minutos. Então, isso daí, eu acho que a gente tem que mudar. Quem se inscreveu. Quem não se inscreveu, não fala. Eu fico até meio sem graça quando eu tenho que falar aqui com o presidente, que a gente tem prioridade para falar a qualquer hora. Eu acho isso ruim, e às vezes eu quero cortar, eu quero falar, e eu não estou fazendo isso, respeitando cada um de vocês. Mas, aos 3 líderes que estão aqui, eu gostaria que não fizesse isso durante o tema livre. E eu já pedi para a Beth, ela está indo atrás, para eu mandar um projeto de resolução para a gente mudar, e o líder não poder falar como está sendo feito no tema livre como líder. Se inscreveu, fala. Não se inscreveu, não fala. Hoje não está valendo isso, porque a gente nem fez esse projeto. Mas eu falo que isso é uma satisfação que eu gostaria, porque a gente fica, às vezes, assim, incomodado, porque um falou, o outro não falou, e os líderes, eles têm essa prerrogativa, eles têm usado essa prerrogativa, isso é um direito deles, eu não estou tirando agora esse direito, mas eu vou mudar, pelo menos fazer uma proposta de mudança de resolução no nosso regimento interno, para poder mudar isso. Tá? E, enquanto isso está valendo, tudo bem,
Eu sei que é só quando tem assunto urgente, assunto relevante, e eu acho que, independente disso, isso deveria ser mudado. Às vezes, o que é urgente e relevante para você não é urgente e relevante para mim. Eu, como presidente, poderia cortar e não deixar falar. Não vou fazer isso. Então, eu prefiro que corte de todo mundo, se a gente não sabe como é que é usado isso daí. Tá ok? Pelas, presidente. Eu fico muito feliz que o regimento dessa casa esteja sendo respeitado. Eu só gostaria que ele fosse respeitado das duas partes, sempre. Na sessão passada, eu falando, teve vereador que entrou na minha fala, me cortou, eu pedi para que Vossa Excelência tomasse providência e não foi feito. E agora pediram e foi feito. Então, que se cumprisse de forma integral, só isso. Eu não lembro disso, na semana passada, que cortaram a folheira, não lembro disso. Bom, nós vamos procurar cumprir aqui da melhor forma possível. Eu realmente, Dalmir, não lembro de ter tido essa intervenção na sua fala, é a semana passada, mas a gente vai tentar cumprir da melhor forma possível aqui, que isso não aconteça. Primeiro vereador inscrito, vereador Valdeci Ferreira Lima. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí pela 104,9 Rádio Comunitária, ao assessor de imprensa que ora está nos fotografando aqui, o Douglas, a Tânia, Guarda Municipal, seu companheiro ali, Roberto Martins, parabenizado pela fala, pela lembrança aí do Dia Internacional do Meio Ambiente, Dr. Nilson Trindade Júnior, um dos melhores advogados aí que Ilha Solteira conhece. Pois bem, eu quero aqui, antes de entrar aqui no tema, e a hora voa, os minutos aqui, Roberto Martins, realmente passa muito rápido. Eu quero aqui mandar um abraço aqui para o meu companheiro Eliade, falei com ele agora à tarde, e ele fez uma reclamação. Ele mora ali na rua 7 de setembro, número 138, viu, Eliade? Logo ali, bem na beirada do córrego sem nome, onde as pessoas estão depositando cabeça de peixe, escama de peixe, rabo de peixe e tudo aquilo que é descartável, não útil. E aí você fez uma reclamação e nós vamos ver se conseguimos pegar pelo menos a placa do indivíduo aí, ou pedir para que a prefeitura faça algo nesse sentido. E eu quero aproveitar aqui também, em nome do seu José Pires, sogro do nosso companheiro Sérgio da Água e Esgoto, lembrar todos os servidores públicos desta renomada prefeitura, embora falida, mas ainda continua sendo uma prefeitura que muitos querem tocar, administrar, gerir. Eu quero convidar e convocá-lo, todos os funcionários, para na quarta-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos fazendo uma Assembleia Geral ordinária neste local, na quarta-feira, às 19 horas, a partir das 19 horas, para que nós possamos falar algo com relação à reposição salarial que não houve este ano ainda. O que houve foi parte da reposição do ano passado e retrasado. Pois bem, eu gostaria rapidamente também falar aqui, algo que está acontecendo ali na rua, é muito próximo da minha casa, na rua O, ou seja, terminando a Coab, aquele pequeno trecho de estrada de terra que dá acesso, a rotatória que dá acesso tanto a Silvira quanto a Morada do Sol. Deve ter ali, eu não sei se 500 metros, 700 metros, e a patroa, ela passa ali e deixou a estrada muito boa de se trafegar. Porém, como por ser estrada de terra, as pessoas pisam no acelerador.
Isso com frequência, anos e anos e anos. E eu quero fazer aqui um pedido para que o prefeito ou o secretário de obras que foi trocado, me parece que o nome dele é Vanderlei, não me lembro muito bem, vê a possibilidade, veja bem, a prefeitura ela tem o pipa, a prefeitura ela tem o motorista e a prefeitura ela tem um poço ali dentro do pátio. Poço este que é uma água imprópria para o consumo humano, que a prefeitura usa para molhar as estradas. Poderia, há muito tempo, estar amenizando esse trecho, molhando pelo menos uma vez ao dia. O correto seria manhã e tarde, mas se você molhar bem no período da manhã, com certeza amenizaria muito o sofrimento daquelas pessoas que moram ali naquela redondeza. Percebe-se que são ações simples, ações bastante fáceis de ser realizadas, mas não são realizadas. Eu tenho certeza absoluta, se fosse qualquer uma outra pessoa que tivesse um pouco mais de influência, que tivesse algum tipo de influência na prefeitura, que morasse naquela região há anos, não estaria acontecendo o que está acontecendo. As pessoas passam em alta velocidade, eu vim de lá, passei agora à tarde ali naquele local, é um cordão de poeira que levanta. As pessoas pisam na mochilifada, desculpa, no acelerador, não tem jeito, pisam mesmo. A estrada está boa para rodar e eles pisam, e aquele pessoal que mora naquela redondeza ficam passando, literalmente comendo poeira e passando por esse transtorno, que é tão simples de ser resolvido. Manda um caminhão-pipa lá de manhã e à tarde, ou manda de manhã só, enfim, aí é uma questão do gestor público, entra aí o secretário de obra, entra aí o Valentim, que está de saída, mas nunca sai, enfim, eu quero e pretendo que resolva uma questão simples. Pois bem, eu tenho 9 minutos e 25 segundos para falar algo com relação, tentar aqui fazer uma explicação simples, mas coerente com relação à CP, comissão processante, como relator. Um relator que sou taxado muitas das vezes, ou interpretado como um dos culpados, por isso não avançar, o que não é verdade. Na realidade, houve uma situação atípica, o regimento interno fala-se em 90 dias para que a comissão, não é 90 dias para o presidente, não é 90 dias para o relator, não é 90 dias para o membro. A comissão tem 90 dias para apurar o caso. Ponto. Partindo daí, houve uma situação atípica, a qual o doutor Darley, que era o relator, precisou se ausentar, sair, porque o doutor Emanuel retornou. E aí foi feito um novo sorteio e eu entrei no local, no lugar dele, melhor dizendo. O que acontece? Eu não estou aqui para condenar um inocente, viu, vereador Cido? Nem tampouco para inocentar o culpado. Não é o meu papel. E há alguém que diga que o relator não fez, ou não deu conta, ou não fez absolutamente nada, o que não é verdade. Eu estou com o relatório pronto, embora não sirva mais porque o prazo se esgotou, de 2013, 2014, 2015 e 2016 ficou faltando concluir. Foram 244 diárias que precisavam ser analisadas. E eu tive 62 dias. E eu preciso ter responsabilidade sobre aquilo que eu faço. 244 relatórios de diárias, segundo a denúncia da pessoa que fez essa denúncia. É um vasto documento. E eu não vou ser leviano para fazer as coisas de qualquer maneira. E eu entendo que se o vereador A ou se o vereador B tem condições de fechar um relatório dentro de 30 dias ou 45 dias, absolutamente normal, não tem nada contra. Eu poderia fechar dentro de 10 dias, tranquilamente. Mas eu não vou ser irresponsável nesse sentido, a ponto de acelerar uma questão que é séria. Está em jogo aí uma possível irregularidade de um vereador. Então, é somado aí, e o denunciante ele cita 43 viagens para São Paulo.
E ele não cita as 17 viagens que foram para Brasília. Isso não é objeto da investigação, porque não consta na denúncia e muito menos no meu relatório. Então, para aquelas pessoas que julgam ou acreditam que o relator é o culpado, ou que não deu conta, ou que pediu socorro para A ou para B, isso não condiz com a realidade. Eu não preciso disso. Se existe uma pessoa séria, está aqui. É lógico que eu sou suspeito de falar, mas continuo dizendo que sou um ser humano e sou passivo de erro, mas não um erro premeditado, não querendo acobertar nada. Haja visto apresentar uma denúncia contra a minha pessoa, eu fui o primeiro interessado a pedir para que se apure, se averigue aquela denúncia. E eu trabalho nessa linha. Essa sempre foi e vou prezar sempre por essa liberdade, por essa sinceridade, e não vou de forma nenhuma entrar por um outro caminho. Eu tive, faltando uma semana, para você ver a seriedade que é disso, faltando uma semana para que o prazo se encerrasse, eu senti falta de 3 relatórios, sobre o número 535, 544 e 548, faltando uma semana. Isso referente ao ano de 2016. Esses relatórios não estavam sob o meu poder e não estavam naquele pacote, naquele volume a se averiguar. Faltando uma semana, não foi nem eu que consegui. Foi o vereador Coquinho que conseguiu, via um funcionário daqui, e realmente constatou que não estava naquele pacote. Você vê que é sério, a questão é séria. E o último ano que faltou concluir, exatamente, faltava também esses 3 relatórios. E eu não quero aqui acusar nem A e nem B, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui dizer que eu fiz o que eu pude fazer nos 62 dias que eu tive. Eu não debrucei 24 horas diante de um caso desse. Porque talvez se eu fizesse isso, eu concluiria talvez em 20 dias, um mês, 40 dias. Mas eu tenho outros afazeres. Eu tinha outras atividades a desenvolver, haja vez também sou presidente do sindicato. Agora não venham querer, de alguma forma, jogar uma responsabilidade sobre os meus ombros. Eu estarei sempre tendo uma postura isenta, imparcial. Volto a dizer, eu não tenho sede de punir um inocente, de forma nenhuma. Mas também não tenho sede de inocentar um culpado, de forma nenhuma. Às vezes se trabalham no nosso país, há uma cultura de se dificultar tanto algumas investigações ou algumas possíveis irregularidades que há no nosso país, se trabalham tanto, e eu sou totalmente o contrário, eu vou em outra linha. Se for contra mim, pode se investigar, e se eu for culpado, eu tenho mais é que pagar. A realidade é essa. Então, às vezes, acaba se levando pessoas à cadeia, alguns vão presos, outros lutam, até a última hora acaba sendo preso porque querem atrapalhar, burlar, coibir, às vezes até testemunha, e acaba culminando atrás das grades. Eu tenho outra linha de pensamento, vou sempre prezar por isso. E às vezes pago caro por isso também. Mas, de forma, eu não vou culpar o vereador Coquinho, que trabalhou como membro na comissão. Eu também não vou culpar aqui, de uma forma leviana, o presidente da comissão. Cada um tem o seu trabalho, o seu papel. Volto a dizer, fiz o relatório 2013, 2014, 2015, o relatório de 2006 não ficou completo. Talvez eu pedi 28 dias, eu precisaria talvez de uns 10 dias, seria o suficiente. Mas paciência, não deu. Que nós possamos chegar a um consenso. Eu vejo que às vezes as pessoas, os nervos se afloram, mas nós precisamos, de alguma forma, tentar chegar num acordo, sempre imparcial, nem cobrir nada, nem condenar ninguém. Eu penso dessa forma, respeito, claro, com todo respeito que eu tenho por todos os vereadores que foram eleitos pelo povo.
Se estão aqui, foram eleitos. Alguém votou. E nós devemos respeitar as divergências e os pensamentos de cada vereador. Esse é o meu posicionamento com relação a isso. Eu precisava fazer essas considerações como relator. E não me considero uma pessoa negligente ou uma pessoa que não trabalhou em cima daquilo que deveria trabalhar. Eu não me considero. Coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente. Tranquilamente. Essa vai ser a minha postura sempre. E é isso, senhor presidente. O meu tempo aqui já está se esgotando. E gostaria que todos nós tivéssemos uma boa semana. E fiquei muito triste com a notícia do nosso companheiro Cosme. Foi muito triste, até me desestruturou um pouco, porque eu tinha algo mais para falar, e talvez foi isso que eu precisei para me falar um pouco mais tranquilo, que a vida realmente não vale nada, não vale a pena às vezes discutir a troco de nada. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham pela 104.9, Ilha FM, pelo site da Câmara, todos os munícipes presentes nesta Casa de Leis, quero aqui parabenizar o Dr. Roberto Martins pela sua explanação aqui sobre a situação do nosso município com relação ao meio ambiente. E realmente hoje, né, dia 5 de junho, onde a gente se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente, quando foi salvo engano e com a devida vênia, em 1972, lá em Estocolmo, né, na Suécia, ali passou a ser o Dia Internacional, quando se reuniu a ONU para discutir a questão do meio ambiente, onde naquela época muitos achavam que as reservas eram inesgotáveis, e eles em 72, eu tinha apenas 12 anos de idade, eles já estavam preocupados com essa questão. E nós podemos ver aí o que vem acontecendo. Inclusive, o nosso município caiu muito no ranking do município azul, exatamente por falta de algumas gestões nessa questão. Mas, falando do meio ambiente, eu fico muito assim... Eu estive, doutor Roberto, no sábado, eu estive lá no aterro sanitário. E pude acompanhar de perto, porque a prefeitura tinha até hoje, para o pessoal da CETESB, estariam visitando o nosso aterro sanitário. E quando eles vieram, eles deram um prazo, e hoje seria o último dia. Caso contrário, poderia até fechar o aterro. E aí eu quero aqui parabenizar aqueles 20 homens que estavam ali, juntamente com o secretário, o Pedro, ele estava lá com eles, o vereador Ricardo, e os camaradas estavam no trampo ali, trabalhando, mas trabalhando mesmo, para colocar o nosso aterro num lugar que ele não devia ter saído, e arrumaram tudo. Tiveram a visita hoje do pessoal da CETESB e foram parabenizados pelo trabalho que fizeram ali. E eu tenho as fotos que eu tirei, que foi durante os trabalhos que eles estavam fazendo, as fotos de como estava o nosso aterro e as fotos de como está hoje o nosso aterro sanitário. Então, realmente, foi um trabalho, os funcionários públicos, todos eles ali imbuídos para resolver o problema e não ter mais aí uma multa para a prefeitura. Nós já tivemos tantos gastos aqui no Morada do Sol, tivemos mais de R$500 mil de gasto quando perfuraram tudo aquilo ali para conseguir aí
algumas gramas do gás etano e não conseguiu. Então, são gastos que vai acontecendo e que poderia ser aplicado em outras áreas do município. Quero também agradecer que no dia 14 de janeiro, salvo engano e com a devida vênia, eu entrei com um ofício e uma indicação, coincidentemente o mesmo número. O ofício lá na prefeitura, por quê? Mas por que o vereador entrou com ofício e indicação? Nós estávamos de recesso, e aí quando você esperar terminar o recesso para a indicação chegar até o prefeito, que na época o município teve aí a honra de ter o nobre vereador doutor Emanuel como prefeito interino, então eu fiz um ofício pedindo os ecopontos. E aí esses ecopontos eles foram transformados em ecotudo, que na verdade já montaram 2, faltam 3, que vão ser montados para estar aí tentando amenizar essa questão do nosso meio ambiente, porque nós temos, infelizmente, existe dentro do município, algumas pessoas, nós não vamos aqui generalizar, que esse vereador fala aqui, pode amanhã estar na rede social, que falou que a população é assim. Mas nós temos algumas pessoas que, às vezes, o pessoal passa recolhendo e tem camarada que eu acredito que eles ficam até na tucaia. Eles ficam esperando, a hora que acaba de jogar em cima do caminhão, que o caminhão sai, eles correm lá e jogam de novo. Tem um, eu não vou citar onde foi, até para não ser, sei lá, mas teve um lugar aqui no município que colocaram uma placa proibido jogar lixo. E aí ali nasceu grama, ficou bonito o local, pararam, ninguém jogou mais nada. De todas as placas que eu já vi saquinho de lixo de pendurado em cima da placa. Então, isso aí eu falo com conhecimento de causa, porque às vezes eu ando bastante. E aí eu tive também hoje a satisfação, eu estive, a semana passada, eu estive em um sepultamento lá na cidade de Teodoro Sampaio. E aí eu apresentei aí, coincidentemente, hoje, o Dia do Meio Ambiente, que comemora o Dia Internacional, a respeito do sepultamento em carneiras, que é aquelas gavetas, ou seja, não se faz mais não se fazer, pedindo para o prefeito, e até se necessário for fazer uma pesquisa para a população, o vereador Ricardo, para que se seja a partir de então, a partir do momento que ele achar que é viável, fazer tipo carneira, ou seja, faz as gavetas, não há necessidade de fazer a cova, né? E isso daí também vai ajudar um pouco a questão do meio ambiente, na questão do chorume. E para que se construa aí um ossário, porque nós estamos percebendo que o cemitério ele está crescendo. E nós temos ali na entrada, mas são várias, os sepultamentos que foram feitos há mais de 40 anos, 35, 40 anos atrás, e para dar uma verificada, fazer um levantamento, até para estar colocando, tirando aqueles, ver as pessoas que às vezes até não estão mais no município, fazer um ossário e colocar umas gavetas daqueles, e usar aquele espaço ali para não descer tanto. E essa questão da cova, que as pessoas falam cova, se conseguir fazer o sepultamento através dessas gavetas, nós vamos diminuir bastante também a contaminação do solo, que é através do chorume e outras situações. Então, fiz esse pedido. Vereador, te dá um partezinho para mim? Por gentileza, o senhor fica à vontade. Então, uma vez eu fiz a exumação lá da minha sobrinha, que foi enterrada junto com a minha mãe, e aí conversando lá com o Didi, nós temos por volta de 450 covas de natimorto, da época da CESP, e que não tem, são 450. Isso dá para mais ou menos 3, 4 anos. Teria que aumentar um pouco. Tomara que dê para 10. Não, eu só estou dizendo essas, tomara, lógico. Então, nós chegamos até a conversar, né, no mandato passado, de fazer esse ossário, né, que você tira, identifica, coloca, né, ou senão você solta um edital, dando um prazo para as famílias se manifestarem, e depois você tira e deixa do mesmo jeito, exatamente, com todas as indicações, e
e o cemitério dá para um tempo maior aí para tempo maior, e sem a necessidade de fazer as covas, que é até uma proteção para o cidadão que trabalha ali, para o funcionário público que trabalha ali, que ele não vai haver necessidade daquele contato com a terra, aquela coisa toda, que são essas gavetas. E aí também tem a questão do levantamento, e aí eu tive a curiosidade de ir até a prefeitura, lá em Teodoro Sampaio, e eles me informaram como funcionava, pelo fato de ser gavetas, e antes não se mexe, vai lá, faz o sepultamento, e depois procura a família, que lá está em torno de R$700, procura a família e divide em 10, 12 vezes, e quando a família realmente não tem condições nenhuma, aí a prefeitura já faz a doação para aquela... Porque do jeito que é feito com aquelas gavetas, a pessoa ela vai ali e só dá, às vezes quer colocar um tipo de pedra, alguma coisa, é só colocar. Eu até, na indicação que eu fiz, eu não sei se o Eduardo viu aí, tem as fotos, né, Eduardo, de como é lá em Teodoro Sampaio, eu achei bastante importante. Mas eu quero também aproveitar aqui a oportunidade, nós tivemos uma reunião muito boa aí no domingo, vereador Ricardo, doutor Emanuel, vereador Cido, com o prefeito, e nós fomos informados, e eu quero aqui, vereador Ricardo, te parabenizar. Existe, nós sabemos, de algumas pessoas dentro do município, que eles dizem que o vereador não tem que ir atrás de verba, que não tem, que é obrigação do prefeito, e eu entendo o contrário. E dessas as suas emendas que o senhor conseguiu, eu consegui 247 mil, deu para recapear 9 ruas. O senhor, me parece, foi R$500 mil, me parece não, R$500 mil em verbas para recapeamento, e vai recapear várias ruas, né? Dentre elas ali no Novo Horizonte, no CDHU, no Jardim Aeroporto, na Rua Floresta, na Viela de 500 do Palmares. Então, eu até gostaria de dar uma parte para o senhor, para que o senhor possa usar para falar sobre essa emenda, essas 2 emendas que a Vossa Excelência conseguiu. Ô Beto, antes de mais nada, obrigado pela referência, mas eu gostaria aqui, inclusive, de parabenizar o prefeito Otávio, porque nós estávamos muito preocupados. Eu estive em Brasília no final do ano passado, e a informação que nós tínhamos por parte do gabinete do deputado Paulo Maluf era que a primeira emenda nós estávamos correndo um sério risco de perdê-la, né, pelo tempo que ficou lá ocioso e sem uma ação devida por parte da prefeitura. Eu imediatamente passei isso para o Otávio. O Otávio, através da influência do seu tio, o Vadão, que por muito tempo foi deputado, ele conseguiu, né, junto ao órgão competente lá em Brasília, não só liberar essa primeira emenda, como também automaticamente liberar a segunda emenda. Então, eram 2 emendas na ordem de R$250 mil, um pouco mais, totalizando mais de R$500 mil, R$500 mil, portanto, e as 2 emendas foram liberadas de uma só vez, e eu recebi a informação do prefeito Otávio na sexta-feira, que o dinheiro já está no caixa da prefeitura e que essa semana os serviços vão ser iniciados em todos esses bairros e que deve dar aí aproximadamente quase 30 ruas. Então, eu gostaria aqui de público, já que Vossa Excelência tocou nesse assunto, primeiro de fazer o agradecimento dessa emenda parlamentar, que eu já disse aqui reiteradas vezes, né? Nós conseguimos através do deputado Paulo Maluf, porque o chefe de gabinete do Paulo Maluf é o professor Jesse, cujo filho foi candidato a deputado federal e perdeu, mas tem uma influência muito grande e conseguiu com o deputado estas 3 emendas. Ainda restam mais uma emenda de R$270 mil. Então, parabéns realmente ao prefeito Otávio por ter agilizado isso, e quem ganha, sem dúvida nenhuma, é a nossa comunidade. Obrigado. Com certeza. Bom, o meu tempo está se esgotando, eu gostaria de falar a respeito daqueles recursos, doutor Emanuel, que foi priorizado aí para pagar o 13º dos funcionários, mas o tempo está esgotando, e eu quero aí, sobre aqueles R$3 milhões, que foi dito, ficou, não ficou, e que realmente ficou, mas que o Otávio priorizou para deixar esse dinheiro para pagar o 13º dos funcionários. E aí o senhor, como esteve lá como prefeito interino, e usando aí da sua fala como presidente, que o senhor pode,
o senhor até está explicando melhor para que fique claro para a população, para que fique bem esclarecido tudo aí, o que nós conversamos lá sobre essa situação. Ok? Obrigado. Não. Não? Vereador Rodrigo Gonçalves vai falar como líder. Senhor presidente, nobres pares, público presente, ouvintes da 104.9, quero cumprimentar aqui Roberto Martins, Amarelinho, meu amigo, seu Adalto, seu Zé Pires, todos que se encontram aqui. Quero falar a respeito da nossa ida em São Paulo. Eu e o vereador Toninho fomos buscar informações junto ao órgão responsável pelas verbas da construção da polêmica interminável ciclovia. Fomos informados pelo diretor, senhor Antônio Vaz Serralha, ao contrário do que nós escutamos aqui algumas vezes. Podemos fazer os retornos sim, conforme a nossa população pede. Então quero informar a população que podemos sim fazer os retornos. Ele falou com plena convicção, para mim e para o vereador Toninho, né, Toninho? Que o retorno pode ser feito. E fica aqui o pedido público para que seja estudado quais os melhores pontos para executar esses retornos. Estamos oficializando isso ao nosso prefeito. Sobre a ida a São Paulo, eu quero deixar bem claro aos meus amigos internautas que vivem atrás de um celular, de um computador e postam o que quer. Eu tive a companhia do vereador Toninho, sim. Chamei o vereador Eduardo, ele pode confirmar, ele não foi porque ele dá aula, queria ter ido. Chamei o vereador Dalmi para ir comigo, não foi porque está com o neném novo, certo? E comentei com o Toninho queria ir no DAD, e para mim chamar essas pessoas, ou seja, qualquer vereador, não precisa ser membro da CP, e sim o vereador que interessa com os gastos públicos, para ir. E onde eu tive informação, porque eu busco informação antes de chamar, só eu não adiantaria. Então, onde eu tive, no jurídico, ele falou, ó, ou 2 ou 3 pessoas, só você não adianta, Coquinho. Então, não deu para o Dalmi ir, o Eduardo ir, por isso eu chamei o vereador Toninho, que se quisesse ir todos também, e fomos no DAD, tivemos essa informação muito relevante. A nossa missão aqui é fiscalização em todas as áreas de administração pública. Fui eleito para fiscalizar e propor melhorias para a população, e assim agirei durante todo o meu mandato. Coquinho, mas por que você viajou no final da CP, já ia arquivar, não tinha tempo? Fui sim, eu sabia que o tempo ia esgotar, mas a denúncia foi em cima do Sem Parar. No Sem Parar a gente já constata o que estava acontecendo, mas faz parte do processo. Vai, dorme onde dormiu, fica onde ficou lá, come onde comeu, analisa, faz parte do processo. Então por que eu não vou? Fomos, comemos bem, dormimos bem, e aí entra até a redução das diárias, que eu fiquei muito feliz, meu amigo Calel. Um projeto que entrou, que baixou 37,5%, e nós comemos bem, dormimos bem, e eu não gastei 50%. Fiquei muito realizado com esse projeto, que mostra que é tranquilo. Poderia ter baixo, não prejudica o vereador, e ainda sobra dinheiro. Em relação à CP, quero fazer um comentário básico. Primeiro, eu quero deixar claro que não há nada que eu me envergonhe de ter dito ou feito enquanto vereador eleito. Vou defender a população e vou continuar fiscalizando. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Estamos passando por um momento ímpar.
E toda a nossa sociedade está vendo a pouca vergonha que está metida a grande maioria dos políticos do nosso país. Estamos vendo toda a sujeira debaixo do tapete. Os eleitores não aguentam mais. Não aguentam mais. Então a minha postura vai continuar a mesma. Defender os interesses da população. Doa a quem doer. O regimento, os procedimentos, as rotinas, senhor presidente, do vereador Dalmi, devem ser cumpridos em favor do eleitor e não em defesa deste ou daquele. Não se pode ser omisso. O artigo 359, inciso 8, letra A, é bem claro. Dentre 5 dias, o presidente dará início aos trabalhos da comissão. O presidente dará início. Não é o membro, não é o relator. Certo? Então, fiz minha parte. A ACP foi entrada, não sei se foi dia 6, dia 4, que até na secretaria, na hora de firmar, me confundiu também, não sei se foi 6 ou 2 dias, não faz diferença, para 90. Pedi dia 13 os relatórios, analisei os relatórios, dia 21 o vereador Docílio entrou com a defesa prévia, e o regimento é claro, que após 5 dias tinha que reunir. Foi dia 21, como dia 24 não teve nenhuma iniciativa, eu convoquei uma reunião, no qual tivemos, eu, o vereador Ricardo e o doutor Darley, certo? Que eles queriam fazer um relatório, falou, vamos fazer um relatório junto, eu falei, não, eu vou fazer o meu, vocês fazem de vocês, né, tranquilo, e deu continuidade. Então, eu quero deixar bem claro, estamos, o vereador Eduardo, mudando as práticas dos podres, os favores, de levar vantagens, cara. Saiba, nada mesmo vai tirar o rumo da fiscalização do dinheiro público. Eu não tenho nada pessoal contra o vereador Cido, contra o vereador Beto, contra o vereador Ricardo. Eu não tenho nada contra ninguém aqui. Eu estou aqui para fiscalizar e meu papel é esse. O meu dinheiro eu gasto moderadamente, com muito cuidado. Agora, o dinheiro público, eu fiscalizo centavo por centavo. Funcionário da Câmara pode falar. Eu chego na sexta-feira, eu já quero devolver. Ele fala, não, segunda, eu já quero devolver. Não é meu. E é assim que vamos defender a população. Eu fui eleito para fiscalizar. Porque na campanha, meus eleitores falavam assim, qual é o seu projeto, Coquinho? A maior atribuição do vereador é fiscalizar. O meu projeto é esse. Então, nesses 4 anos, eu vou manter minha ética, minha coerência e vou fiscalizar sim. E, por fim, eu dirijo a meu eleitor, pode confiar, não vou te decepcionar. Sou fiscal do município. Doa a quem doer. Estou aqui para isso, fui eleito para isso, devo satisfação aos munícipes, à população. Quero falar rapidamente do regimento, acho que vai dar tempo aqui, 1 minuto e meio. Questão do regimento, senhor presidente, é nossa lei fundamental, é um instrumento que organiza e até a direção, que não pode, em todo momento, ser desrespeitado, como o senhor falou até no início da sessão. Peço a todos os vereadores que realmente respeitem o regimento, como forma de também respeitar nossos eleitores. Eu estou com a consciência tranquila, fui membro da comissão, fiz o meu papel, viajei, vi em questão das notas, fiz o que tinha que ser feito, reuni, estou com a consciência tranquila. Quem quiser me procurar, meu eleitor, que não foi meu eleitor, estou à disposição. Agora, não vou me calar, não vou. Estou aqui, vou fiscalizar sim. Ah, tá. Eduardo está falando aqui, vereador Eduardo. Lembrando que o dia 9 e 10, sexta e sábado, teremos o Festival Gospel. É verdade, vereador Amarelinho. É que o tempo está curto aqui, não deu para falar. Mas, volto para os meus eleitores. Continuo com a ética, com a coerência e podem me cobrar nesses 4 anos. Nasci aqui, não vou embora daqui. Não cheguei ontem, não vou embora amanhã. Doa quem doer. Me aguente os 4 anos.
Questão de ordem, senhor presidente. Como o vereador Rodrigo citou a questão da comissão processante, da qual eu sou presidente, e ele, bastante enfatizado, disse a respeito do presidente, ele começou a falar sobre a CP por volta de 20h07, terminou 20h13, portanto, eu acho que eu tenho direito, conforme diz o regimento, de usar esse tempo para poder tecer alguns comentários em relação ao que disse o nobre vereador. Gostaria que o senhor pudesse me conceder o uso da palavra. Está concedido aí. Vamos dar 10 minutos. Senhor presidente, o nobre vereador vai falar, até acho que ele tem que falar mesmo, porque o regimento fala que quando o nome for citado, mas quando se fala e a fala, ela demonstra claramente que é com o vereador, eu acho que tem que deixar mesmo, está certo. Entendeu? O artigo 306, né, o inciso 12... Fala pelo nome, né, mas eu concordo. Entendeu? Falou, foi direcionado para ele, eu acho que ele tem que ter a réplica aí. Bom, boa noite a todos, nobres pares, ouvintes que acompanham em suas casas. Eu, sinceramente, não gostaria de estar aqui nesta tribuna tocando neste assunto. Para mim, isso já é superado. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o vereador Valdeci pela sua postura nesta tribuna, não querendo imputar a A, B ou C qualquer tipo de responsabilidade em relação ao arquivamento desta CP. E gostaria de parabenizar o vereador Rodrigo Coquinho pela sua postura nessa tribuna. É isso que eu gostaria de ouvir. Nós esperamos realmente que todos os vereadores desta casa possam exercer a sua prerrogativa, que é de fiscalizar. Em momento algum, alguém vai pensar o contrário de quem quer que seja desse vereador. Então, o que disse aqui nesta tribuna é passivo realmente dos meus elogios ao vereador Coquinho. Só que, infelizmente, este mesmo vereador esteve numa rádio comunitária hoje pela manhã, e eu sei que muitas pessoas aqui, talvez a maioria, já deve estar sabendo dessa situação, e naquele momento, e aí eu até entendo pela imaturidade do vereador, de ser provocado por quem está atrás do microfone e é o entrevistador, porque é função. Eu falo isso porque eu também sou entrevistador, e às vezes a gente tira, ou pelo menos tenta tirar do entrevistador talvez aquilo que a pessoa nem queira falar. Só que naquela oportunidade, o vereador Coquinho não se pronunciou da forma como ele se pronunciou aqui. Ninguém aqui está discutindo, está questionando que o papel dele é fiscalizar, doa a quem doer. Primeiro que em relação de diárias, eu já disse aqui reiteradas vezes, cada um é responsável pelos seus atos. Se o vereador Cido errou, ele vai pagar pelos erros. E assim com todos que fazem parte desta casa. Pelo menos eu entendo desta forma. Agora, ele foi muito claro, foi muito incisivo nesta entrevista pela manhã, dizendo, e até se deixando levar pelo entrevistador, que isto aqui, o arquivamento desta CP, foi uma coisa orquestrada, inclusive por mim e pela presidência desta casa. Eu não sei se Vossa Excelência tem informação sobre isso, que Vossa Excelência também não colocou aqui o requerimento em discussão e que isto, diz, o regimento é muito claro. Então, naquela oportunidade, me desculpe, vereador Coquinho, Vossa Excelência foi muito infeliz, respeito a sua opinião, respeito, mas não concordo. Porque Vossa Excelência sabe das vezes que nós estivemos juntos, eu sou sim o presidente, nunca neguei que sou o presidente, e se tiver que fazer parte de outra comissão, vou fazer, e dei total liberdade para quem quer que fosse fazer as diligências que se acharem necessárias. E Vossa Excelência achou necessária fazer a diligência praticamente na antevéspera do fim do prazo dessa CP. Portanto, eu sou uma pessoa que também não tenho absolutamente nada contra quem quer que seja nessa Casa de Leis. Nada. E nós não podemos deixar
as questões pessoais e políticas interferir, conforme disse o vereador Valdeci, no andamento desta Casa de Leis, a bem dos nossos munícipes. Agora, repito, Vossa Excelência foi taxativo na entrevista que teve pela manhã, atribuindo a este que vos fala a responsabilidade pelo arquivamento desta CP, quando, na verdade, Vossa Excelência sabe que não é verdade. Então, eu não vou nem fazer uso do tempo que eu tenho necessário, mas quero deixar aqui claro, né, que Vossa Excelência disse que responde pelos seus atos, e quem me conhece sabe, não sou diferente, vou estar sempre respondendo pelos meus atos. Eu acho que a frase que o Valdecir usa, e já usou algumas vezes aqui, todos nós somos passíveis de erro. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nós estamos aqui, e às vezes nós procuramos dos erros crescer e lá na frente conseguir grandes vitórias, grandes acertos. Mas fiquei bastante chateado e me vi no direito, porque se Vossa Excelência tivesse tido a postura que teve o vereador Valdeci nesta tribuna, eu jamais, e o Claudemir sabe que é o meu assessor nesta casa aqui, que eu já tinha dito que eu não faria uso da palavra. Agora, existe o ditado popular também, que quem cala consente. E a partir do momento que Vossa Excelência, repito de forma taxativa, quis imputar à minha pessoa a responsabilidade pelo arquivamento da CP, coisa que não é verdade, eu fui obrigado a me defender. Da mesma forma como Vossa Excelência usou o rádio, eu também tive que, através do rádio e através do meu programa, me defender. Não faria isso. Eu acho que nós estamos aqui na tribuna, não sou covarde, e tanto é verdade que eu fiz questão de colocar o que Vossa Excelência disse, para não gerar nenhum tipo de questionamento, de achar que o Ricardo está falando por falar, e talvez isso não fosse verdade. Por isso que fiz questão de colocar justamente o que Vossa Excelência falou e de responder o que Vossa Excelência falou. Dentro das suas liberdades de expressões, eu quero mais uma vez deixar claro aqui que, enquanto presidente da CP, eu dei total liberdade para quem quer que seja. Eu jamais cerceei, e foi dito aqui que cercear pode ser crime, e muito menos fui omisso em relação ao prosseguimento desta CP. Era isso que eu queria deixar bem claro. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Dalmi Guedes vai falar como líder. Senhor presidente, prometo ser rápido. Primeiro, boa noite a todos que se encontram presentes, ouvintes 94,9 Ilha FM, os que nos acompanham pelo site da Câmara, todos, público presente, boa noite. Senhor presidente, na semana passada eu falei sobre uma palestra que acontecerá nesta quarta-feira, no dia 7, que é uma palestra sobre o Alzheimer. E, como havia prometido para o meu amigo Paulo Homem, que falaria por 2 sessões, estou aqui novamente convocando a população para que compareça no dia 7 de junho, quarta-feira agora, às 19 horas, lá no anfiteatro D1 da Unesp. O tema é Alzheimer, como saber o que fazer. Tá? Será dado pelo Dr. Ricardo Luiz Simões. Ele é médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É isso, espero que todos compareçam para poder ter mais detalhes sobre essa terrível doença. Senhor presidente, no dia 31 de março, eu fiz uma indicação, e eu vou falar que isso é realmente relevante, tá? Eu fiz uma indicação solicitando para que fosse feita a troca de um poste de iluminação localizado ali na rua 21 de abril do bairro Jardim Aeroporto, próxima rotatória que dá acesso à Alameda Pernambuco. Este poste, né, eu acho que algum carro bateu, né, houve algum acidente ali, e aquele poste ficou com a sua estrutura comprometida.
e o poste está tombando. E aquele poste vai cair. Aquele poste vai cair. Tomara a Deus que não caia em cima de ninguém. Dia 31 de março. Se passaram 65 dias. Então, eu acho que é uma coisa grave, uma coisa que tem que ser feita com a máxima urgência, porque depois não vai poder alegar desconhecimento ou ignorância. Ah, mas eu não sabia que estava com problema. 31 de março. Foi o protocolo aqui, foi numa sexta-feira. Então, eu quero pedir para que os órgãos responsáveis, se não for a prefeitura, que a prefeitura faça o contato imediato com quem tem que trocar esse poste aí, para que a população de Jardim Aeroporto não fique sem energia e que não ocorra um acidente mais grave com a população. E passaram aqui o recado, né? Vamos lembrar mais uma vez agora com um pouco mais de calma, né? No dia 9 e 10, sexta e sábado que vem, teremos o nosso Festival Gospel, né? Um evento de suma importância para o município, onde estarão todos ali louvando e engrandecendo o nome de Deus. E estamos aqui solicitando a presença de todos, um evento que sempre foi muito bem visto na nossa cidade, nunca teve confusão, entendeu? O pessoal ali se confraternizando, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Só para terminar, senhor presidente, e eu prometo que não vou mais tocar nesse assunto, talvez a gente tenha falado sobre a CP e não ter agradado algumas pessoas, mas eu concordo com o que o Rodrigo falou, com o que o Ricardo falou, entendeu? Infelizmente, houve-se 90 dias, houve-se um tempo para se terminar essa CP, por motivos de troca de relator, motivos diversos, eu não fiz parte, eu não posso estar falando quais são os motivos. Essa CP não terminou. Cada um tem a sua responsabilidade. A comissão não é feita apenas por um, é feita por 3. Então, cada um, de acordo com a sua função, que reveja, entendeu? O que houve de errado, o que não houve. Já foi conversado, né? Conversei com o vereador Toninho, como o Valdeci tinha me passado também que ele teria a necessidade de pelo menos mais uns 10 dias, então esse relatório está praticamente pronto. Se não houver um outro questionamento, uma nova denúncia de algum munícipe, provavelmente nós vamos abrir uma SEI aqui na casa, entendeu? Para que a população, pelo menos, tenha uma satisfação. O que foi que aconteceu? Entendeu? Se é inocente, se a gente acha que houve algo errado, mas que tenha, pelo menos, um fim. Eu acho que a população merece isso, que tenha um fim, independentemente do resultado. Culpado, inocente, mas que a gente tenha essa obrigação com a nossa população. Eu gostaria de agradecer, tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. Bom, gostaria de, mais uma vez, parabenizar aí o senhor Roberto, como ele fez uso aqui, falando do meio ambiente. O Beto lembrou aqui do ecoponto, quando eu estava lá como prefeito, realmente nós começamos a implantação junto ao secretário Pedro. Então, eu estava vendo os destinos, né, dos ecopontos, onde que poderia colocar. E hoje, junto com o Otávio, já tem 2 ecopontos que estão funcionando. Um junto à Guarda Municipal e o outro ali próximo ao cemitério. E com a perspectiva de abrir mais 3 ecopontos, que, na verdade, na época, a gente pensava em colocar um ecoponto no norte, um ecoponto no sul, um ecoponto nas outras extremidades. Por quê? Para facilitar. Esses ecopontos, isso que foi dito também, que o Beto falou, esses entulhos, que às vezes a gente encontra aí ali perto de casa, quando eu citei, eu falei, guarda-roupa, fogão velho, sofá tem sempre, e colchão. Então, isso daí são coisas que as pessoas podem estar levando lá e tem um local para poder estar colocando isso daí. E aí lá vai ter uma outra destinação. Isso eu acho que já faz parte de uma ajuda grande para o nosso meio ambiente, para não deixar
o meio ambiente sujo, o meio ambiente com barata, com insetos, enfim, que às vezes fica um sofá lá um tempão para poder ser retirado. E hoje a gente já tem o local para ter a destinação de coleta e colocar realmente esses entulhos aí. Então, eu gostaria de parabenizar o Beto, na época que deu a indicação. Nós iniciamos o Pedro, que faz esse trabalho e faz muito bem feito, o Pedro secretário, junto com todos os funcionários que fizeram com que isso desse certo, e o Otávio, que abraçou a ideia e está aí hoje lutando para que isso se desenvolva cada vez mais. Tem ainda um outro projeto, que é o Adote um Verde, que está se tentando implementar junto aos empresários aí da cidade, para que cada empresário ele pegue uma área e cuide daquela área, né? Nós temos a avenida, nós temos outras áreas aí, que se os empresários, os lojistas pegarem aí e começar a cuidar dessa área, isso pode ter uma outra visão, enfim. Uma vez eu fui na Avenida Paulista, quando eu era vereador até, eu trouxe para cá o projeto, e na Avenida Paulista, o meio dela era cuidado pelas lojas que estavam nas laterais, e tinha uma plaquinha em cada parte. Eu lembro que eu fotografei na época, trouxe. Eu acho que essa ideia é uma ideia que vira, é uma ideia que, se tiver um paisagista, uma pessoa que dê um norte para cada um deles e cuidar realmente, eu acho que vai ser muito bonito para o embelezamento aí, para o meio ambiente da cidade. E, além disso, implementar novamente e fazer um trabalho nas escolas, junto aos munícipes, do lixo reciclável. Isso foi feito antigamente e dava muito certo. Eu acho que tem que ser feito esse trabalho, e que a gente queria implementar aí a coleta do lixo reciclável à noite, né, período noturno, que eu acho que vale a pena. Se a gente for ver aí em termos de caminhão e tudo mais, a gente vai conseguir economizar e fazer um trabalho muito melhor frente à limpeza da cidade. Então, assim, mais uma vez, parabéns, Pedro, parabéns aos funcionários que abraçaram realmente essas ideias aí, que estão levando à frente esses projetos. Ao Otávio, eu acho que o meio ambiente realmente tem que ser muito bem cuidado aqui na nossa cidade. Eu queria aqui dizer sobre o Festival Gospel, a importância realmente para o nosso município. Eu acho que ele já faz parte do calendário das nossas festividades. Nós, como instância turística, como munícipes, é uma festa muito bonita. Então, dia 9 e dia 10 aí, vai ter o Festival Gospel. Também, quando eu estava lá, os pastores, os vereadores procuraram, a gente deu esse início. É realmente importante para a cidade, para as pessoas, é muito bonito e vale a pena ir para poder estar prestigiando realmente esse evento. Tá? Eu queria dizer aqui em relação... Eu não escutei o rádio, tá? Ainda bem que eu não escutei. Mas, assim, eu não quis obstruir nada em termos de nada. O que aconteceu foi que chegou aqui um pedido para se votar uma dilatação do prazo, e eu não tinha conhecimento, porque não tinha no regimento claramente se a gente podia fazer isso ou não. Então, eu só pedi para a jurídica para ela dar um parecer. E, na outra semana, eu ia trazer para votar esse prazo. Só que aí eu até conversei, o parecer jurídico tinha sido negativo, mas até tinha dito para ela de manhã que eu ia estar votando de acordo, porque eu já tinha conversado com eles antes, naquele dia mesmo, no dia da sessão, mas eles acabaram retirando. Então, não sei se não foi com intenção nenhuma, porque eu ia votar, e mesmo se não votasse, vocês teriam a maioria, mas ele seria trazido para essa tribuna e seria votado. Tá? Eu não tive a intenção de... Jorge, presidente, só foi retirado porque não havia mais tempo. Na outra semana, ficaria apenas 5 dias. Em 5 dias, o Ciro não teria nem oportunidade de fazer a defesa dele em 5 dias. É por causa disso que foi retirado. Não tinha mais o porquê. Se suspende antes, quando voltasse, seriam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dias. Então, foi retirado porque não havia mais tempo hábil. Bom, então, tudo bem. Que, na verdade, eu ia trazer na sessão para ser votado, mas aí tinha sido retirado. Mas não foi com essa intenção, foi com a intenção que realmente a gente queria saber se podia ou não esse prazo, porque não tem isso no regimento. Eu acho que esse nosso regimento, querendo ou não, ele teria que passar
por um crivo, passar por uma reforma, que tem muitas coisas aí que dão dúvidas, que não tem totalmente explicação, e a gente deveria refazer, pegar um órgão competente e refazer esse regimento, que tem muitos pontos aí que eu acho que ele é falho. E o Beto citou ali, nós tivemos uma reunião com o Otávio, era uma situação que até o Valdeci colocou aqui, uma situação do dinheiro, que falava que tinha o dinheiro e que deixou o dinheiro e que não tinha. E, na verdade, o que acontece? Tem, realmente, o dinheiro existe, tem uma parte do dinheiro que está empenhado, de 6 milhões, 2 milhões e 740, ele está empenhado em obras, isso já vem e ele fica empenhado, e 3 milhões, na verdade, quando a gente coloca para você pagar o 13º dos funcionários lá no final, se a gente vai continuando tendo essa queda de semestre, a gente não tem o valor para se pagar o 13º da folha de funcionários no final do ano. Então, esse dinheiro está sendo reservado, ele está sendo economizado para que não tenha esse furo lá, que não vai ter para de onde tirar. Tá? Então, essa era uma situação que estava me incomodando, e o Beto citou aqui, pediu para a gente estar explicando, e, na verdade, o dinheiro realmente ficou, está lá, só que ele já está reservado para que os funcionários tenham o 13º no final do ano. Porque não tem de onde tirar, se não for aí. E, além disso, a gente tem uma previsão de queda de arrecadação a partir de agosto. Questão de ordem, senhor presidente. Só me tira uma dúvida. A reunião foi exclusivamente para o presidente e o vereador Beto Hora citado, ou foi para todos? Não, a reunião, na verdade, tinha solicitado para saber essa parte do financeiro, porque eu ia reunir... Na verdade, não era com todos os vereadores, então? Não, eu solicitei uma reunião para poder saber dessa parte de finanças, né? Para saber como é que estava, porque tinha sido passada para mim uma situação da legislatura anterior, eu peguei um período interino, quando eu entreguei de uma forma e estava se dizendo outra. Não, na verdade, que eu vi o vereador Antônio Carlos, algumas sessões atrás, sugerindo ao presidente que o prefeito pudesse fazer uma reunião com todos os vereadores, por isso que eu estou nessa dúvida. Não, essa reunião acho que tem que ser marcada, mas não foi. Essa reunião foi marcada pela seguinte situação. Eu queria uma explicação para mim, para saber o que estava acontecendo, porque várias vezes, até vocês falaram aqui, que estavam achando que tinha passado de uma forma e estava de outra. Então, eu estava meio assim, como sem saber também, porque para mim tinha uma informação. E eu queria marcar essa reunião com o Otávio, para depois estar marcando com a gestão anterior. Só que nem vai ser preciso, porque já foi esclarecido, o motivo é esse, e tem uma previsão feita pela meta que vai cair mais ainda o ICMS aí a partir do segundo semestre. Então, existe uma preocupação muito grande de se pagar o salário, de se pagar 13º. E se não for feito realmente um arroxo, lá na frente vai ter problema. Tá? Essa reunião nossa com todos os vereadores, eu acho que tem que ser feita. Né? Eu acho que nós temos que marcar realmente. Vamos ver se a próxima semana a gente consegue fazer essa reunião aí com o prefeito. Então, acho que seria isso. Eu vou pedir para os senhores vereadores que a gente se reúna agora rapidinho para dar uma olhada nesses projetos, né, ver se está tudo de acordo. Eu já sei que tem parecer, já está com parecer alguns deles, e a gente veio para votar, ok? Então, declaro encerrada a presente sessão.